de Orrit. 8. Os 10 dias que abalaram o mundo. Capítulo 7. A Frente Revolucionária. Sábado, 10 de novembro. Cidadãos. O Comitê Militar Revolucionário declara que não permitirá a menor perturbação da ordem revolucionária. Os roubos, os atos de banditismo, os ataques à mão armada e as tentativas de pogrom serão severamente reprimidos. Seguindo o exemplo da Comuna de Paris, o comitê eliminará sem piedade os ladrões e os provocadores de desordens. A cidade estava tranquila. Nenhum assalto, nenhum roubo, nem sequer uma briga entre bêbados. À noite, patrulhas armadas percorriam as ruas silenciosas. Nas praças, os soldados e os guardas vermelhos, ao redor das fogueiras, riam e cantavam. Durante o dia, grandes multidões aglomeravam-se nas calçadas para ouvir as intermináveis discussões entre estudantes, soldados, negociantes, operários. Os cidadãos seguravam-se pelo braço no meio da rua. É verdade que os cossacos vêm aí? Não. Quais são as últimas novidades? Não sei de nada. Por onde andará Kerensky? Ouvi dizer que está somente a 8 verstas de Petrógrado. É verdade que os bolcheviques se refugiaram no cruzador Aurora? É o que dizem. Nas paredes, um ou outro jornal estampava as últimas notícias, retificações, apelos, decretos. Um longo manifesto reproduzia o histórico apelo do Comitê Executivo dos Deputados Camponeses. Os bolcheviques afirmam, cinicamente, que contam em o apoio dos sovietes de deputados camponeses. Toda a Rússia operária precisa saber que isso é uma mentira, que todos os camponeses, por intermédio do Comitê Executivo do Soviete Pan-Russo dos Deputados Camponeses, repelem, com indignação, qualquer participação dos camponeses organizados nessa criminosa violação da vontade da classe operária. Eis outro manifesto da seção dos soldados, do Partido Socialista Revolucionário. A louca tentativa dos bolcheviques está prestes a fracassar. A guarnição está dividida. Os funcionários dos ministérios declararam-se em greve. Dentro em pouco, não haverá mais pão. Todos os partidos, com exceção dos bolcheviques, abandonaram o Congresso. Os bolcheviques estão sós. Convidamos todos os elementos honestos a cerrar fileiras em torno do Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução e a preparar-se para responder seriamente ao primeiro chamado do Comitê Central. Em impresso especial, o Conselho da República citava as seguintes calamidades. Cedendo à força das baionetas, o Conselho da República foi obrigado a dissolver-se no dia 7 de novembro, suspendendo, assim, provisoriamente, seus trabalhos. Os usurpadores do poder, que têm sempre nos lábios as palavras liberdade e socialismo, encarceraram numa prisão vários membros do governo provisório, inclusive os ministros socialistas. Suspenderam os jornais e apoderaram-se de suas oficinas gráficas. Tal governo deve ser considerado inimigo do povo e da revolução. Precisamos lutar até derrubá-lo. O Conselho da República, enquanto espera poder reencetar seus trabalhos, convida todos os cidadãos a agrupar-se, estreitamente unidos, em todas as seções locais do Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução, que trabalha para acelerar a queda dos bolcheviques e para a formação de um governo capaz de dirigir o país até a reunião da Assembleia Constituinte. Odielo Naroda escrevia: uma revolução é uma sublevação de todo o povo. Pois bem, que vemos entre nós? Um punhado de pobres loucos enganados por Lenin e por Trotsky. Seus decretos e seus apelos serão mais tarde recolhidos ao Museu das Curiosidades Históricas, e o Narodno Slovo, a palavra do povo, órgão socialista popular, dizia: governo operário e camponês. Ninguém reconhecerá tal governo. Ele só poderá ser reconhecido pelos países inimigos. A imprensa burguesa desaparecerá, provisoriamente. O Pravda publicava um resumo da primeira reunião do novo TSIC, o Parlamento da República Soviética Russa. Milutin, comissário da Agricultura, tinha declarado nessa reunião que o antigo Comitê Executivo dos Sovietes Camponeses convocara o Congresso Camponês Pan-Russo para o dia 13 de dezembro. Em nossa opinião, disse ele, não podemos esperar. Necessitamos do apoio dos camponeses. Proponho, portanto, que o convoquemos imediatamente.
Os socialistas revolucionários da esquerda concordaram. Rapidamente redigiu-se um apelo aos camponeses da Rússia. Foi escolhido um comitê de 5 membros para a execução do projeto. O problema dos planos para a divisão das terras e para o controle da indústria foi adiado até que os peritos terminassem os trabalhos. Foram lidos e aprovados 3 decretos. O Regulamento Geral da Imprensa, elaborado por Lenin, mandando suspender imediatamente todos os jornais que incitassem os cidadãos à resistência ou que deformassem, conscientemente, as notícias. Um segundo decreto estabelecia a moratória para o pagamento dos aluguéis. O terceiro criava a milícia operária. Foram, além disso, aprovadas outras providências, concedendo à Duma Municipal o poder de requisitar os andares e compartimentos dos prédios vazios, ordenando que todos os vagões fossem descarregados ao chegar às estações, a fim de facilitar a distribuição de gêneros de primeira necessidade e de tornar disponível a maior quantidade possível de material rodante. 2 horas mais tarde, o Comitê Executivo dos Sovietes Camponeses passava para toda a Rússia o seguinte telegrama. Uma organização irregular bolchevique, chamada Comitê Organizador do Congresso Camponês, convidou todos os sovietes camponeses a enviarem delegados para um congresso que se vai realizar em Petrógrado. O Comitê Executivo Pan-Russo de Deputados Camponeses declara que considera perigoso o afastamento das províncias, neste momento, das forças indispensáveis à eleição da Assembleia Constituinte, mormente quando os camponeses e todo o país só podem ser salvos pela reunião dessa Assembleia. Confirmamos, mais uma vez, que o Congresso Camponês vai reunir-se somente a 13 de dezembro. A Duma estava em efervescência. Os oficiais iam e vinham. O prefeito conferenciava com os chefes do Comitê de Salvação. Chegou, correndo, um conselheiro com a proclamação de Kerensky, que um avião, voando baixo, havia deixado cair as centenas na Avenida Nevsky. Essa proclamação ameaçava com terrível vingança a todos os que se submetessem aos bolcheviques e ordenava aos soldados que depusessem as armas e se concentrassem no campo de Marte. Disseram-nos que o primeiro-ministro já se havia apoderado de Tsarskoye e Tselói se encontrava nas proximidades de Petrógrado, a 5 milhas apenas da capital. Devia entrar na cidade no dia seguinte, pela manhã, isto é, algumas horas mais tarde. As tropas soviéticas, que se mantinham em contato com os cossacos, tinham se passado para o lado do governo provisório. Chernov estava, não se sabia onde, procurando organizar uma força neutra, para se colocar entre os 2 grupos e impedir a guerra civil. Dizia-se, também, que os regimentos da capital tinham resolvido retirar o apoio aos bolcheviques. O Smolny já estava abandonado, e a máquina governamental não funcionava atuais. Os empregados do Banco do Estado negavam-se a trabalhar sob as ordens dos comissários do Smolny e a entregar-lhes qualquer importância em dinheiro. Todos os bancos particulares estavam de portas fechadas. Os funcionários dos ministérios declararam-se em greve. A Duma Municipal nomeará um comitê especial para percorrer as casas comerciais, recolhendo fundos para pagar os grevistas. Trotsky, tendo se apresentado no Comissariado dos Negócios Exteriores para mandar traduzir o decreto sobre a paz nas principais línguas estrangeiras, fora recebido com um pedido de demissão de 600 funcionários. Shliapnikov, comissário do trabalho, ordenara que todos os empregados do seu comissariado voltassem aos seus postos dentro de 24 horas sob pena de perderem os seus lugares, o direito de aposentadoria, etc. Mas só os serventes obedeceram. Várias sessões do Comitê de Abastecimento, para não se submeterem aos bolcheviques, já não estavam funcionando. Apesar das sedutoras promessas de aumento nos salários e de melhorias na situação, os empregados da central telefônica não transmitiam as comunicações do quartel-general soviético. O Partido Socialista Revolucionário votara a expulsão dos membros que tinham permanecido no Congresso dos Sovietes ou que participaram da insurreição. Na província, Mogilev pronunciara-se contra os bolcheviques. Os cossacos, em Kiev, haviam dissolvido os sovietes e estavam prendendo os chefes dos insurretos.
O soviete e a guarnição de Luga, em nome de 30.000 homens, declararam-se fiéis ao governo provisório e convidaram toda a Rússia a lhe seguir o exemplo. Kaledin dispersara todos os sovietes e sindicatos da bacia do Don e suas forças marchavam para o norte. O representante dos ferroviários disse: expedimos ontem um telegrama a toda a Rússia pedindo a cessação imediata da luta entre os partidos e reclamando a formação de um governo de coalizão socialista. Se não formos ouvidos, amanhã lançaremos um manifesto chamando os ferroviários para uma greve. Amanhã, pela manhã, todos os grupos vão reunir-se para examinar a questão. Os bolcheviques parece que estão com vontade de que se ajustem contas com eles. Se viverem até lá, exclamou, rindo, o engenheiro-chefe do município, homem corpulento e corado. Quando chegamos às imediações do Smolny, não só não estava abandonado, como estava mais ativo do que nunca. No vai-vem incessante, mais febril e intenso, encontrei vários redatores de jornais burgueses e socialistas moderados. Puseram-nos na rua. Exclamou o redator do Volya Naroda. Bonchbruevich foi à sala da imprensa e pediu que nos retirássemos. Chegou até a dizer que éramos espiões. E todos começaram a gritar em coro: violência, ultraje, liberdade de imprensa. No vestíbulo, proclamações e ordens do Comitê Militar Revolucionário formavam grandes pilhas, em cima das mesas. Os operários transportavam os pacotes de comunicados para automóveis estacionados no lado de fora. Um dos manifestos dizia: ao Pelourinho. No trágico momento que atravessamos, os mencheviques e seus partidários, do mesmo modo que os socialistas revolucionários da direita, traíram a classe operária, passando para as fileiras de Kornilov, Kerensky e Savinkov. Imprimem as ordens do traidor Kerensky e semeiam o pânico nas cidades, espalhando os mais ridículos boatos a propósito de supostas vitórias desses renegados. Cidadãos, não confiem um só momento nesses embustes. Não há força capaz de vencer a Revolução Russa. O primeiro-ministro Kerensky aos da sua laia espera-os o castigo merecido. Nós os levaremos ao Pelourinho. Entrega-los-emos ao desprezo dos operários, soldados, marinheiros e camponeses, que eles querem escravizar, prendendo-os com as antigas cadeias. Esses mentirosos jamais poderão apagar de seus nomes a nódoa da indignação e do desprezo do povo. Vergonha e maldição sobre os traidores do povo. O Comitê Militar Revolucionário funcionava, agora, num local mais amplo, na sala 17, do andar de cima. Suas portas estavam guardadas por 2 guardas vermelhos. No interior, aglomerava-se uma multidão de pessoas bem vestidas, de aspecto respeitável, mas intimamente devoradas por sentimentos de ódio e vingança. Eram burgueses, que solicitavam permissão para seus automóveis ou passaportes para saírem da cidade. Entre eles, havia muitos estrangeiros. Bilchatov e Peters estavam de serviço. Ambos interromperam a atividade para mostrar os últimos boletins. O 179º Regimento da Reserva pronunciara-se a favor aos bolcheviques. 5.000 estivadores de Putilov saudavam o novo governo. O Comitê Central dos Sindicatos também enviara seu apoio entusiástico. A guarnição e a esquadra de Revel tinham eleito comitês militares revolucionários e enviavam tropas. Os comitês militares revolucionários estavam senhores da situação em Pskov e em Minsk. Saudações dos sovietes de Tsaritsyn, Rostov-do-Don, Piatigorsky e Sebastopol. A divisão da Finlândia e os novos comitês do 5º e 6º Exércitos juravam fidelidade. As notícias de Moscou eram incertas. Os pontos estratégicos da cidade estavam ocupados pelas tropas do Comitê Militar Revolucionário. 2 companhias, de serviço no Kremlin, passaram-se para o lado dos sovietes. Mas o arsenal estava ainda em poder do coronel Ryabtsev e dos seus junkers. O Comitê Militar Revolucionário pedira a Ryabtsev armas para os operários, mas ainda estava em negociações com ele às primeiras horas da manhã. Bruscamente, o comitê fora intimado a ordenar às tropas soviéticas que depusessem as armas e se dissolvessem. As ruas de Moscou já tinham sido agitadas pelo tiroteio de alguns combates.
Em Petrógrado, o Estado-Maior submetera-se incontinenti aos comissários do Smolny. O Centroflote resistira, mas acabara sendo ocupado por Dybenko, à frente de uma companhia de marinheiros de Kronstadt. Formaram um novo Centroflote, com o apoio das divisões navais do Báltico e do Mar Negro. Sob essa alegre confiança, porém, notava-se vivo sentimento de inquietação. Os cossacos de Kerensk avançavam e possuíam artilharia. Skritnik, secretário dos comitês de fábrica, garantiu-me que Kerensk estava organizando uma divisão militar. Mas acrescentou altivamente: não nos apanharão vivos. Petrovsk, com um sorriso cheio de cansaço, disse-me: amanhã, talvez possamos dormir, para sempre. E Lossovsk, com o rosto macilento e sua barba ruiva: que probabilidades temos a nosso favor? Estamos sós, somos uma multidão impotente contra tropas exercitadas. No sul e no sudoeste, os sovietes estavam fugindo diante da ofensiva de Kerensk. As guarnições de Gatchina, de Pavlovsk e de Tsarskoye e Tseló estavam divididas. Uma parte desejava conservar-se neutra. O restante, sem oficiais, recuava para a capital, na maior desordem. Nas salas afixaram o seguinte comunicado: Krasnoye Tseló, 10 de novembro, às 6 horas da manhã. Para ser comunicado a todo o Estado-Maior, ao comandante em chefe, a todos os comandantes da Frente Norte, e a todos. O ex-ministro Kerensk procura fazer crer, por meio de mentirosos telegramas circulares, que as tropas revolucionárias de Petrógrado depuseram as armas e passaram-se para o lado das forças do antigo governo de traidores e que o Comitê Militar Revolucionário lhes havia dado ordens de render-se. Os soldados de um povo livre não se entregam nem se rendem. Nossas tropas abandonaram Gatchina em boa ordem, a fim de evitar derramamento de sangue entre elas e seus irmãos cossacos, que se deixaram enganar. Recuaram para ocupar posição estratégica mais favorável. Sua posição atual é tão forte que não há motivo para inquietações. Mesmo que Kerensk e seus companheiros de armas dispusessem de forças 10 vezes superiores às que possuem atualmente, seriam facilmente vencidos. O moral de nossas tropas é excelente. Em Petrógrado reina tranquilidade. O chefe da defesa de Petrógrado e do distrito de Petrógrado, tenente-coronel Muraviov. No momento em que saíamos da sala do Comitê Militar Revolucionário, entrou Antonov com um papel na mão, pálido como um morto. Expedir isto imediatamente, ordenou. A todos os sovietes de bairro de deputados operários e a todos os comitês de fábrica. Ordem. Os bandos kornilovistas de Kerensk ameaçam as proximidades da capital. Já foram expedidas ordens para que essa intentona contra-revolucionária, dirigida contra o povo e suas conquistas, seja esmagada sem a menor piedade. O Exército e a Guarda Vermelha estão prontos para defender os operários. Ordenamos a todos os sovietes de bairro e aos comitês de fábrica: 1. Que enviem o maior número possível de operários para abrir trincheiras, levantar barricadas e colocar arames farpados. 2. Que, se for necessário, o trabalho seja imediatamente interrompido em todas as fábricas. 3. Que se reúna imediatamente todo o arame comum ou farpado disponível, assim como todas as ferramentas necessárias para construir trincheiras e levantar barricadas. 4. Armar os operários com todas as armas disponíveis. 5. Observar a mais rigorosa disciplina e estar a postos para apoiar por todos os meios o exército da revolução. O presidente do Soviete de Deputados Operários e Soldados, comissário do povo, Leon Trotsky, o presidente do Comitê Militar Revolucionário, comandante em chefe do distrito, N. Podvoisky. Saímos. Fora, ouvi-o lularem as sereias das fábricas, espalhando seus clamores roucos pelo céu daquele dia sombrio e triste. Milhares e milhares de operários, homens e mulheres, enchiam as ruas. Milhares e milhares de miseráveis cortiços vomitavam seus moradores famélicos de rosto cor de terra. A Petrógrado Vermelha corria perigo. Os cossacos
para o sul, para o sudoeste, pelas velhas ruas que conduzem à porta de Moscou, corriam multidões de homens, de mulheres e de crianças armadas de fuzis, picaretas, pás, rolos de arame, com as cartucheiras por cima das roupas de trabalho. Nunca houve tão formidável mobilização de toda uma cidade imensa. Rolavam como torrente, arrastando, na passagem, companhias de soldados, canhões, caminhões, automóveis, carros. O proletariado revolucionário ia oferecer o peito às balas para defender a capital da República Operária e Camponesa. Diante da porta do Smolny, estacionara um automóvel. Um homenzinho franzino, com óculos escuros, que lhe aumentavam os olhos congestionados, falava com esforço, encostado num para-lama, as mãos no bolso do capote puído. Ao seu lado, um enorme marinheiro barbado, de fisionomia e olhos juvenis, caminhava, nervoso, brincando distraidamente com o revólver que nunca largava. Esses dois homens eram Antonov e Dybenko. Alguns soldados apoiavam as bicicletas militares no estribo do carro. O motorista protestava. Iam arranhar o verniz. Ele, naturalmente, era bolchevique e sabia que aquele automóvel fora de um burguês e que as bicicletas estavam a serviço dos estafetas militares. Mas seu orgulho profissional se revoltava. As bicicletas, contudo, ficaram mesmo encostadas ao automóvel. Os comissários do povo, da guerra e da marinha, iam inspecionar a frente revolucionária. Poderíamos acompanhá-los. Não, impossível. O automóvel tinha apenas 5 lugares, que já estavam ocupados pelos 2 comissários, 2 ordenanças e um motorista. Um dos meus conhecidos russos, entretanto, a que darei o nome de Trussishka, instalou-se calmamente no alto e não houve meios de o fazer descer. Não tenho razões para duvidar, de leve que seja, da narrativa que Trussishka me fez, mais tarde, dessa viagem. No caminho, através da Avenida Suvorovsky, um dos homens pôs em discussão o problema da comida. Podiam ficar durante 3 ou 4 dias numa localidade onde fosse difícil conseguir alimentos. Pararam o automóvel. E dinheiro? O comissário da guerra revistou os bolsos. Não tinha sequer um copeque. O comissário da marinha e o motorista também não tinham nem um vintém. Trussishka foi quem pagou as despesas. E agora, que vamos fazer? Perguntou Antonov. Requisitar outro carro. Respondeu Dybenko, empunhando o revólver. Antonov plantou-se no meio da rua e fez parar um carro dirigido por um soldado. Preciso do automóvel, disse Antonov. Mas eu não o dou, respondeu o soldado. Sabe com quem está falando? Insistiu Antonov, mostrando-lhe um papel que certificava sua qualidade de comandante em chefe dos exércitos da República Russa, afirmando ainda que todos lhe deviam obediência absoluta. Mesmo que fosse o diabo em pessoa, redarguiu o soldado com violência, não lhe daria o automóvel. Pertence ao 1º Regimento de Metralhadoras, e está cheio de munições. Um automóvel de praça, que passava com a bandeira italiana, veio resolver a dificuldade. Durante os períodos um pouco agitados, os proprietários de automóveis particulares costumavam registrá-los como pertencendo a consulados estrangeiros, para salvá-los das requisições. A volumosa personagem que nele viajava, envolvida em luxuoso capote de peles, foi obrigada a descer. E a viagem continuou. Ao chegar à porta de Narva, a cerca de 10 milhas do Smolny, Antonov perguntou pelo comandante da Guarda Vermelha. Foi levado ao extremo da cidade, onde várias centenas de operários tinham cavado trincheiras e esperavam os cossacos. Vai tudo bem, camarada? Perguntou Antonov. Está tudo em ordem, camarada, respondeu o comandante. O moral das tropas é excelente. Mas, estamos quase sem munições. No Smolny temos grandes quantidades. Vou dar-lhe uma ordem. E começou a revirar os bolsos. Quem tem um pedaço de papel? Perguntou. Nem Dybenko, nem os agentes de ligação, ninguém tinha papel. Trussishka ofereceu-lhe sua caderneta. Que diabo? Também não tenho lápis. Exclamou Antonov. Quem tem um lápis? Naturalmente, só Trussishka tinha um lápis. Ficamos sós.
Resolvemos, então, ir para a estação de Tsarskoye Selo. Subimos a Avenida Nevsky e vimos os guardas vermelhos desfilando, uns de fuzis com baionetas, outros apenas com os fuzis. A tarde desse dia de inverno caía rapidamente. Os guardas vermelhos, de cabeça erguida, formando uma coluna mais ou menos reta, de 4 em 4, atolavam os pés no barro gelado, sem música nem tambores. Por cima de suas cabeças, ondulava uma bandeira vermelha com a inscrição em letras douradas mal pintadas: Paz. Terra. Todos jovens. A expressão de suas fisionomias era de homens que sabem que vão morrer. Numerosas pessoas, demonstrando ao mesmo tempo curiosidade e desprezo, olhavam das calçadas, vendo-os passar, no meio de um silêncio carregado de ódio. Na estação ferroviária ninguém nos soube dizer onde estava Kerensky, nem onde estava a frente. Os trens não iam além de Tsarskoye. Nosso vagão ia cheio de camponeses, que voltavam para casa carregados de embrulhos e jornais da noite. As conversações giravam unicamente em torno da Revolução Bolchevique. Afora isto, ninguém seria capaz de dizer que a poderosa Rússia estava dividida ao meio pela guerra civil e que nosso trem se dirigia para a zona de combate. Pela janela, podíamos ver, na escuridão cada vez maior, as massas de soldados que avançavam para a cidade, pelo caminho cheio de lama, brandindo armas como argumento. Um trem de carga, abarrotado de tropas e completamente iluminado, estacionava no desvio da estação. Isso era tudo. Para trás de nós, no horizonte, o resplendor da capital ia se apagando cada vez mais na escuridão da noite. Por uma rua distante, vinha um bonde em nossa direção. A estação de Tsarskoye Selo estava calma. Mas, aqui e acolá, grupos de soldados discutiam ou peleavam em voz baixa, deitando olhares furtivos em direção à estrada deserta que conduzia a Gatchina. Perguntei-lhes de que lado estavam. Uf! Fez um deles. Não sabemos, na verdade, o que pensar. Não resta dúvida de que Kerensky é um provocador. Mas, por outro lado, não podemos admitir que os russos disparem contra os próprios irmãos. O gabinete do comissário da estação estava ocupado por um simples soldado, gordo, jovial e barbudo, com a fita vermelha de um comitê de regimento. Os papéis que nos foram entregues nos MOL me produziram-lhe forte impressão. Era decidido partidário dos sovietes. Mas mostrava-se um pouco desorientado. Os guardas vermelhos estiveram aqui há poucas horas, mas já se foram. Esta manhã veio um comissário, mas retirou-se com a chegada dos cossacos. Os cossacos ainda estão aqui. Abanou a cabeça com ar triste. Já combatemos. Os cossacos chegaram de manhã, bem cedo. Fizeram 200 ou 300 prisioneiros e mataram uns 25, mais ou menos. E onde se acham agora? Oh! Não podem estar muito longe. Não sei ao certo onde se encontram. Saíram daqui naquela direção. Fez um gesto vago, apontando para o oeste. Tomamos uma ótima refeição, melhor e muito mais barata que em Petrógrado, no restaurante da estação. Ao nosso lado, estava sentado um oficial francês, que acabava de chegar a pé de Gatchina. Segundo nos disse, lá também estava tudo tranquilo e Kerensky era senhor da cidade. Ah, esses russos, que gente! E acrescentou: veja que guerra civil. Tudo, menos combater. Saímos em direção à cidade. Na porta da estação, vimos 2 soldados com as baionetas caladas, rodeados por uma centena de comerciantes, funcionários e estudantes, que os insultavam violentamente, gesticulando e gritando. Os soldados estavam atrapalhados e aborrecidos, como crianças que se veem injustamente censuradas. Um jovem alto, de aspecto arrogante, com uniforme de estudante, dirigia o ataque. Creio que vocês compreendem que, pegando em armas contra seus irmãos, estão servindo de instrumento a assassinos e traidores, dizia ele em tom insolente. Não, não é isso, irmão, respondeu o soldado com ingênua sinceridade. Há 2 classes, o proletariado e a burguesia. Nós. Ah, já conheço esse estribilho, interrompeu o estudante.
Vocês, camponeses ignorantes, ficam convencidos ouvindo meia dúzia de frases feitas. E depois, sem haver entendido uma só palavra, começam a repeti-las a torto e a direito, como papagaios. A multidão caiu na gargalhada. Eu sou estudante e, além disso, marxista. Como tal, digo que vocês não estão combatendo pela causa do socialismo, mas pela anarquia e em proveito da Alemanha. Ah! Explicou o soldado com a fronte empapada de suor. Já se vê que o senhor é homem instruído. Eu sou apenas um ignorante. Mas parece-me que você acredita, por acaso, que Lenin é um verdadeiro amigo do proletariado? Atalhou o outro. Claro que sim, respondeu o soldado, incomodado com as zombarias da multidão. Mas, não sabe que Lenin atravessou a Alemanha no trem blindado? Não sabe que Lenin recebeu dinheiro dos alemães? Oh! Não sei nada disso. Disse o soldado com firme. Vejo que o que ele disse é o que preciso ouvir e, como eu, todas as pessoas simples do nosso meio. Há duas classes, a burguesia e o proletariado. Você está louco, amigo. Estive 2 anos em Schlusselburg por causa da minha atividade revolucionária, enquanto vocês, naquele tempo, disparavam contra nós e cantavam Deus proteja o czar. Meu nome é Vassili Georgievich Panin. Nunca ouviu falar em mim. Sinto dizer, mas nunca ouvi, não, senhor, disse humildemente o soldado. Não sou mais que um ignorante, e o senhor, sem dúvida alguma, é um herói. Sou isso mesmo, disse o estudante com firmeza. E combato os bolcheviques, que trabalham para aniquilar nossa Rússia, nossa livre revolução. Como você explica isso? O soldado cocou a cabeça. Eu não sei como se explica isso, disse, careteando pelo esforço que fazia para conseguir explicar-se. A mim tudo me parece claro, mas sou apenas um ignorante. Parece-me que não há mais de 2 classes. O proletariado e a burguesia. Lá vem você com a estúpida cantiga de sempre. Gritou o estudante. 2 classes, continuou o soldado com obstinação, e quem não está com uma está com a outra, tornamos a subir a rua. As lâmpadas eram raras e muito espaçadas. Poucos transeuntes. Sobre a cidade pairava um silêncio cheio de ameaças. Dir-se-ia que se estava numa espécie de purgatório, entre o céu e o inferno, uma terra de ninguém política. Só as lojas continuavam feericamente iluminadas e cheias de gente. Na porta de uma casa de banhos, havia uma fileira de pessoas. Era sábado. E, nesse dia, toda a Rússia toma banho e se perfuma. Não duvidamos um só momento de que não encontraríamos nem cossacos nem tropas soviéticas nos lugares onde se realizam essas cerimônias. À medida que nos aproximávamos do Parque Imperial, as ruas tornavam-se cada vez mais desertas. Um pastor protestante apontou-nos, espantado, o quartel-general do soviete e fugiu em seguida. O soviete de Petrógrado instalara-se numa das salas do Palácio Ducal, em frente ao parque. As janelas estavam às escuras e as portas fechadas. Um soldado, que passava com as mãos apoiadas no cinto das calças, observava-nos com um olhar terrivelmente desconfiado. O soviete já se foi embora há 2 dias, disse. Para onde? Encolheu os ombros. Lá em Esnaio. Não sei. Pouco mais longe, num grande edifício inteiramente iluminado, ouviam-se marteladas. Ficamos indecisos, quando vimos chegar um soldado e um marinheiro. Afinal, resolvemos mostrar nossos salvo-condutos do Smolny. Vocês são partidários dos sovietes? Perguntamos. Sem nos responder, entreolharam-se, assustados. O que está acontecendo aí dentro? Perguntou o marinheiro, indicando o edifício. Não sei. O soldado estendeu timidamente o braço e empurrou a porta. Vimos uma sala, enfeitada com vasos de plantas, com fileiras de cadeiras e um estrado em construção. Uma mulher muito alta avançou para nós, com um martelo na mão e a boca cheia de pregos. Que desejam vocês? Há espetáculo esta noite? Inquiriu o marinheiro com timidez. Vai haver uma representação de amadores, domingo à noite, respondeu a mulher em tom brutal. Podem ir embora.
Tentamos conversar com o soldado e o marinheiro. Mas ambos mostraram-se desconfiados, desaparecendo na escuridão. Continuamos em direção ao Palácio Imperial, margeando o grande parque às escuras, com seus fantásticos pavilhões, suas pontes orientais, que mal se percebiam na penumbra da noite. Chegava aos nossos ouvidos o murmúrio da água correndo nas fontes. Numa gruta artificial, onde um cômico cisne de pedra deitava pelo bico um eterno jato de água, tivemos, de repente, a impressão de que estávamos sendo observados. Levantamos os olhos e encontramos, realmente, meia dúzia de gigantes armados, olhando-nos fixamente do alto de um terraço. Subimos até onde eles estavam. Quem são vocês? Perguntamos. Somos a guarda, respondeu um deles. Todos estavam com aspecto de cansaço, o que não era nada de estranhar de tantas semanas de discussão e debates, que se prolongavam noite e dia. Vocês pertencem às tropas de Kerensky ou às dos sovietes? Ficaram um momento silenciosos. Depois de se entreolharem, bastante embaraçados, disseram: somos neutros. Passando sob o pórtico do enorme palácio de Catarina, penetramos no pátio interior e indagamos onde ficava o quartel-general. Uma sentinela saiu de dentro da guarita branca e disse-nos que o comandante estava lá dentro. Numa elegante sala estilo georgiano, dividida em duas metades iguais por dupla chaminé, um grupo de oficiais trocava impressões. Estavam pálidos, agitadíssimos e pareciam ter passado a noite em claro. Apresentamos nossos papéis bolcheviques, recebidos dos Smolny, a um deles, que nos indicou o coronel, homem já idoso, de barba branca, com o uniforme cheio de condecorações. Mostrou-se surpreso. Como conseguiram os senhores chegar até aqui sem serem mortos? As ruas são muito perigosas. As paixões políticas estão muito exaltadas em Tsarskoe e Selo. Esta manhã houve luta e, amanhã pela manhã, haverá novos combates. Kerensky entrará na cidade às 8 horas. Onde estão os cossacos? A cerca de 1 milha, nesta direção, respondeu, estendendo o braço. E as forças daqui, preparam-se para defender a cidade do seu ataque. Oh, não! Disse, sorrindo. Estamos aqui justamente para auxiliar Kerensky. Sentimos um calafrio, já que nossos papéis nos convertiam em ardorosos revolucionários. Mas, o coronel continuou, com uma tosse seca. Com esses salvo-condutos, suas vidas correm perigo, se forem presos. Se os senhores querem assistir ao combate, posso oferecer-lhes ordem para que fiquem alojados no hotel dos oficiais. E, se quiserem, passem por aqui às 7 da manhã, que poderei dar-lhes novos documentos. Então, os senhores são partidários de Kerensky? Perguntamos. Isto é, de Kerensky, propriamente, não. E, vacilando. A maioria dos soldados da guarnição é bolchevique. Esta manhã, depois da batalha, seguiram todos em direção a Petrógrado, levando a artilharia com eles. Na realidade, nenhum soldado é partidário de Kerensky. Mas há alguns que não querem lutar nem de um lado, nem de outro. Quase todos os oficiais passaram-se para o lado de Kerensky ou simplesmente desapareceram. Como os senhores veem, nossa situação é bastante delicada. De tudo o que nos foi dito, concluímos que não ia haver combate. Por gentileza, o coronel fez-nos acompanhar até a estação por sua ordenança, o rapaz do sul, filho de franceses que tinham imigrado para a Bessarabia. Não tenho medo do perigo nem do cansaço, repetia a todo instante. O pior é que há 3 anos não vejo minha mãe. Enquanto o trem rodava para Petrógrado, na noite gelada, podíamos ver, através da portinhola, soldados gesticulando à luz das fogueiras, ou carros blindados, formados em fileira, nas encruzilhadas, com os soldados conversando nas torres. Durante aquela noite agitada, grupos de soldados e de guardas vermelhos erraram, sem chefes, pela planície inóspita, no meio da confusão e da desordem, enquanto os comissários do Comitê Militar Revolucionário corriam de um lado para o outro, procurando organizar a defesa. De volta à cidade, encontramos uma multidão exaltada, que parecia o oceano revolto, fustigando as casas da Avenida Nevsky. Havia alguma coisa no ar.
Desde que saltamos na estação de Varsóvia já ouvíramos, ao longe, surdo rebombar de canhões. Nas escolas dos Junkers, reinava febril atividade. Alguns membros da Duma iam de quartel em quartel, fazendo discursos, descrevendo cenas, citando exemplos terríveis da brutalidade bolchevique. Matança de Junkers, no Palácio de Inverno. Violação de mulheres por soldados. Execução de uma jovem em frente à Duma. Assassinato do príncipe Tumanov, na Sala Alexandre. Na Duma, o Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução realizava uma sessão extraordinária. Os comissários corriam em todos os sentidos. Os jornalistas, que tinham sido expulsos do Smolny, estavam ali, cheios de orgulho. Não quiseram acreditar no que víramos em Tsarskoye Selo. Como assim? Pois então não sabe que Tsarskoye Selo está em poder de Kerensky? Vocês pensam que não sabemos, também, que os cossacos já estão em Pulkovo. Se a Duma está até elegendo um comitê para receber Kerensky, amanhã de manhã, quando desembarcar na estação de Petrógrado, um deles confiou-nos grande segredo. Disse-nos que a contra-revolução ia começar à meia-noite. Entregou-nos 2 manifestos. O primeiro, assinado por Goltz e Polkovnikov, ordenava a mobilização geral sob o comando do Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução. As escolas de Junkers, os soldados em convalescença nos hospitais, os cavaleiros de São Jorge, eram chamados para a luta. O outro manifesto, subscrito pelo próprio comitê, dizia o seguinte: a população de Petrógrado, camaradas operários, soldados e cidadãos de Petrógrado, revolucionários. Os bolcheviques, ao mesmo tempo que reclamam a paz nas trincheiras, incitam a guerra fratricida na retaguarda. Não deem ouvidos aos seus apelos provocadores. Não abram trincheiras. Abaixo as barricadas traidoras. Deponham as armas. Soldados, voltem para os seus quartéis. A guerra que começou em Petrógrado será a morte da revolução. Em nome da liberdade, da terra e da paz, cerremos fileiras em torno do Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução. Quando saímos da Duma, vimos passar um destacamento de guardas vermelhos, com aspecto de desesperados. Desciam pela rua sombria, conduzindo uma dúzia de prisioneiros, membros da seção local do Conselho dos Cossacos, surpreendidos em flagrante delito, apanhados quando urdiam planos contra-revolucionários no quartel-general. Um soldado, acompanhado por um rapaz que levava uma lata de cola, pregava nas paredes grandes cartazes, com dizeres impressos em letras enormes. Pelo presente decreto, o governo declara Petrógrado e seus arredores em estado de sítio. Ficam proibidas, até nova ordem, todas as assembleias e comícios. Presidente do Comitê Militar Revolucionário, N. Podvoisky. O vento trazia-nos aos ouvidos uma sinfonia de sons de todas as espécies. Gritos, disparos longínquos, ruídos de buzinas. A cidade velava, inquieta e nervosa. Ao amanhecer, um destacamento de Junkers, disfarçados como uniformes dos soldados do regimento Semyonov, antigo regimento da Guarda, que, em março de 1917, havia aderido à Revolução, apresentou-se na central telefônica à hora do revezamento da Guarda. Conhecendo a contrassenha bolchevique, receberam a Guarda sem despertar suspeitas. Alguns minutos depois, passou Antonov, fazendo a ronda. Foi preso pelos Junkers e encerrado numa saleta. Quando a verdadeira guarda veio render os companheiros, foi recebida com uma descarga. Muitos soldados tombaram mortos. A contra-revolução havia começado.